dentro do Photoshop para a gente sim começar a nossa pós-produção. Na pós-produção você consegue mudar a cor, aplicar textura também, então tem uma série de coisas que eu preciso passar para você nessa aula de hoje. Então bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como que a gente faz. Vocês lembram desse selo que eu passei para vocês nas aulas anteriores, tá bom? Este selo aqui, ó, do Comprou Ganhou, que a gente fez em uma das nossas aulas, tá bom? Então a gente vai fazer uma pós-produção em cima desse selo, tá bom? Primeiramente, já abro essa base aqui dentro do meu Photoshop, tá bom? Para tá fazendo as alterações nesse selo. Então, como vocês viram na aula anterior, eu salvei os multipés. O que são os multipés? São as camadas separadas do nosso objeto. Aqui tem o Normal Maps, tem o reflexo, tem os reflexos aqui, tem a iluminação, tem sombra aqui, tem os mapas UV. Então são vários atributos que a gente tem, que a gente salvou na aula de set de render, que agora a gente vai estar utilizando dentro do nosso Photoshop. Então a princípio eu vou pegar essas bases aqui que são os objetos buffer, tá? Que eu expliquei bem na nossa aula anterior, tá bom? Então eu peguei essas bases aqui, eu vou trazer tudo para dentro do meu Photoshop, tá? Vou apertar Enter em todo, porque eu não vou mudar de lugar, porque eu preciso que todos estejam encaixados na nossa referência, tá? Encaixado nessa referência. Então eu vou começar a trabalhar com a pós-produção em cima desse selo que a gente fez no Cinema 4D. Vou desativar aqui todos, ó, e vou começar por o mapa do Ganhou, que são apenas essa parte aqui, ó, esse roxo mais escuro, tá bom? Então vou clicar aqui, vou selecionar, vou vir no intervalos de cores, vou clicar dentro do meu branco, aqui vou deixar 200, então vou dar OK. E quando a gente fez essa seleção, ó, vou desativar novamente essa camada, vou vir aqui, ó, vocês podem ver que ele está selecionado simplesmente só o lilás mais escuro, então vou dar um Ctrl J para ele simplesmente pegar só o nosso lilás, ó. Meio que tipo, eu recortei isso aqui para a gente estar trabalhando na pós-produção, tá bom? Então a gente já tem aqui o nosso lilás, esse aqui é o lilás, tá? Agora vou pegar o Comprou, vou vir novamente, selecionar intervalos de cores, vou clicar dentro do branco, aqui eu vou deixar 200, vou dar OK, vou desativar aqui, vou vir no meu selo e dar outro Ctrl J, que vai simplesmente cortar só esse amarelo mais claro, tá bom? Então dei o Ctrl J, já separei também, então aqui a gente já tem separado a nossa camada de extrusão mais escura e tem a parte da frente do nosso objeto, tá bom? Então vou dar continuidade aqui. Então já fiz esse aqui, o Ganhou, que é essa parte aqui mais escura, que é o Extrude. Esse aqui é o Comprou, que é a parte da frente da nossa letra, tá bom? Então o próximo passo agora é pegar o Extrude do Comprou. Então, mesmo processo, tá bom? Vou vir aqui, selecionar intervalos de cores. Vou clicar no branco, vou dar OK. Fiz isso, vou aqui na minha base, vou dar Ctrl J novamente. Então, sendo assim, a gente já tem isso aqui, ó, tudo recortado para a gente estar trabalhando na nossa pós. E o próximo passo agora é pegar essa parte aqui, ó, o Ganhou, tá bom? Então, mesmo processo, ó, selecionei aqui o Ganhou, selecionar intervalo de cores, o branco, vou dar OK. Já fez ali a máscara de corte, né? Vou pegar a nossa base aqui e vou dar o Ctrl J. Então, resumindo, a gente fez o que? A gente pegou o nosso selo por completo, ó. Nosso selo por completo. E separou as camadas desse selo. Vocês podem ver que aqui está aparecendo um pouco de branco. Então, se eu ativar aqui o objeto original, ó, não vai aparecer o branco, tá? Então eu sempre vou deixar ativado esse fundo aqui para a gente estar trabalhando na nossa pós-produção, tá bom? A princípio é isso. E agora vamos fazer uns ajustes dentro desse material, dentro desse projeto aqui, feito no Cinema 4D, tá bom? A princípio, o que eu faço? Primeiramente, esse aqui, deixa eu pegar, é a parte do Ganhou da frente, tá bom? Tá lilás aqui. Se o cliente pedir uma alteração
de cor e tudo mais, não vai ser preciso você renderizar totalmente, fazer outro render desse material. Por isso que é sempre bom a gente já renderizar em alta resolução, para a gente não ter que refazer outro render se o cliente querer que mude a cor desse ganhou. Então, para fazer isso, eu vou desativar aqui todas as outras opções, vou trabalhar só com o ganhou. Para fazer isso, eu vou vir na minha camada de ajuste, mate e saturação. Quando você fizer isso, deixa eu criar um fundo aqui. Vou colocar essa camada aqui embaixo. Deixa eu pegar um lilás mais escuro aqui para a gente colocar no fundo. Tá? Vou pegar um lilás mais escuro ainda. E um lilás mais escuro. Tá? Quando a gente fizer isso, tudo que eu fizer aqui de alteração, ó, olha só. Ó, vai estar fazendo as alterações em todas as camadas de baixo. Mas como eu quero simplesmente só no ganhou, como que eu faço isso para resolver? Então deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Tá? Aqui. Como que eu faço isso? Eu clico com o lado direito do mouse e crio uma máscara de corte. A partir do momento que eu crio uma máscara de corte, ele vai estar mostrando simplesmente, vai estar essa camada de ajuste vai estar pegando simplesmente só na camada de baixo que a gente está aplicando a máscara de corte. Agora, por exemplo, se eu movimentar aqui, ó, olha só, vai estar mexendo simplesmente só no nome ganhou. Para você ter noção, um diferencial, olha só, o nosso texto é lilás. E aqui na camada de ajuste eu consegui deixar ele azul. Então aqui no matiz, ó, eu consigo deixar prateado, tá bom? Ou eu consigo deixar meio esverdeado, ó, mais verde. Ou simplesmente consigo deixar mais azul, tá bom? E aqui eu vou ver qual que fica melhor. Então eu vou deixar esse aqui meio esverdeado, meio verde. Qualquer coisa eu troco mais na frente, tá bom? E aqui na saturação, ó, é a quantidade de brilho que essa nossa letra vai refletir durante esse processo aqui. Se eu tirar aqui um pouco, ele vai ficar um pouco preto. Então aqui ele deixa mais forte. Vale lembrar que se você fizer muito alterações e não tiver o selo de alta qualidade, isso aqui não vai ficar legal. Então eu vou deixar mais ou menos nessa cor aqui, ó, nesse tom, e qualquer coisa eu ajusto, tá bom? Então tá aqui a luminosidade. Vai alterar um pouco das luzes que tem nosso selo. Então aqui a gente mexe pouco. Então a gente já alterou aqui simplesmente esse ganhou e já deixou na cor verde, tá bom? Ele era lilás e agora com essas camadas de ajuste a gente deixou verde. Então eu vou pegar aqui a parte de trás agora, ó. Cadê a parte de trás? Que é essa parte aqui, tá lilás escuro, então eu vou deixar preto essa parte. Então, mesma coisa, ó. Selecionei ela, camada de ajuste, mate e saturação, e vou dar uma máscara de corte aqui, ó, máscara de corte, tá bom? E agora eu posso tirar aqui a luminosidade, ó, que já fica preto, ó, tá? E aqui também, se a gente aumentar, vai ficar branco, sem detalhe. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, posso também fazer os ajustes aqui, ó. Então eu vou deixar esse preto meio azulado, ó. E vou tirar mais aqui. Então para você ver, deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu deixar branco. Então aqui, ó, nessa camada eu tô alterando a cor do nosso fundo lá atrás, ó. Tá bom? Aqui ficou legal. Tá? Mas vocês podem ver que aqui, ó, tá mostrando tipo uma camada que não tá legal. Então se você ativar aqui a referência, ó, vai sumir. Então você ativa a referência que vai ficar legal. Então olha só, a gente partiu dessa base aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o selo novamente. A gente partiu dessa base aqui, ó, de lilás e um fundo mais lilás escuro, para isso aqui, ó, verde, tá? Um verde mais ajustado dentro da nossa paleta de cor. Então agora a gente fez isso. Vamos ativar aqui agora deixa eu desativar aqui. Vamos fazer a alteração do comprou, tá? Mesma coisa, ajuste, mate e saturação, criar máscara de corte, tá bom? E agora vamos fazer o ajuste nele, ó. Vou deixar esse aqui um verde mais bem verde, tá bom? Tipo um verde mais brilhante.
E aqui na saturação eu poderia também deixar, acho que essa cor aqui é legal para o fundo, né, para essa parte aqui. Então eu vou deixar um verde mais vibrante aqui, tá bom? Deixei um verde mais vibrante. E esse aqui tá um verde mais apagado, sendo que eu posso mudar, posso alterar novamente esse verde aqui, ó, deixar um verde mais vibrante ou não, ó. Aqui, ó, posso deixar um verde mais vibrante ao mesmo tom, mas eu vou deixar um tom mais claro, ó. Aqui, tá bom? E vou pegar a parte de trás agora, ó, que é esse amarelo aqui, e vou dar vou aplicar outros ajustes, ó. Mate e saturação, vou máscara de corte, né? Apliquei uma máscara de corte e vou fazer os ajustes, ó. Lembra como eu falei que tem como deixar preto? Eu falei que ia deixar um pouco preto, ó. Então trouxe mais, tirei toda a saturação e a luminosidade também vou baixar, ó. Então esse aqui também, esse azul, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, nesse ajuste aqui, ó. Vou deixar mais preto, ó. Tirei toda a saturação, tá? E vou aumentar um pouco a luminosidade, ó. Lógico, não muito, porque também já fica... E também nem tanto, porque senão vai sumir alguns ajustes do nosso render, tá bom? Então aqui já ficou legal. E a gente pode estar criando, por exemplo, a mais ajuste aqui, ó. Por exemplo, eu peguei aqui novamente, vou vir aqui camada de ajuste. Posso aplicar um equilíbrio de cores, ou posso fazer um preto e branco, ou filtro de fotografia, ou uma mistura de canal. Aqui tem brilho e contraste, níveis, curvas, exposição e vibralidade. Vibralidade, para quem não sabe, ó, vai só deixar mais lavado ou deixar mais vibrante, ó. E aqui na saturação você pode controlar também. Aqui ficou legal também o preto, ó. Esse meio prateado com o verde. Então esse aqui eu vou deixar ele bem mais verde e brilhante, ó. Aqui. Então já ficou legal. Por exemplo, se eu trocar esse branco aqui, esse fundo, para um tom mais escuro, ó. Vou colocar um tom mais escuro, já vai ficar legal. Lógico, tá o mesmo tom, então tem que deixar um tom mais escuro ainda. Ó, já ficou legal, tá? E vamos mexer mais um pouco aqui na camada de ajuste, tá? Essa parte aqui é qual? É a parte da frente, parte de trás. Então nessa parte de trás que eu posso estar criando novamente um ajuste aqui, ó, e um equilíbrio de cores. E nesse equilíbrio de cores eu não gosto de deixar 100% preto, tá bom? Eu gosto de deixar meio que um preto azulado, tá bom? Então vamos aqui no nosso equilíbrio de cores que eu acabei de criar. Cadê? Mate de saturação, equilíbrio de cores aqui. E vou diminuir isso aqui para 12, menos 12, tá? E aqui eu vou aumentando aos poucos. Cadê? Ali em cima, então deixa eu fazer assim. E vou criar uma máscara de corte. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar esse equilíbrio de cores, porque eu quero simplesmente só nessa parte aqui, ó. Então vou vir aqui, vou criar outra camada de ajuste, equilíbrio de cores. E agora sim vou criar uma máscara de corte. Nessa máscara de corte eu vou diminuir, deixar mais ou menos 12 aqui, ó. E aqui eu vou aumentar para ficar um azul mais clarinho, que eu posso estar também diminuindo aqui. Como eu falei, eu não gosto de 100% preto, então eu vou ajustando de acordo com o meu projeto, tá? Mas eu particularmente aqui vai ficar muito azul, então aqui não vai ficar muito. Posso mexer aqui, deixar mais ou menos dessa cor, e posso tirar aqui, ó, o preenchimento, ó. Ó a diferença desse preto para esse outro preto. Se eu tirar aqui, ó, olha, tá vendo? Olha só, vou desativar e ativar aqui a camada, ó, vocês podem ver, ó, vou desativar, ó. Aqui tá um preto meio cinza. Se eu ativar o azul, ó, deixa um pouco mais azulado. Então como vocês podem ver, tem como a gente criar várias predefinições de cores aqui dentro do Photoshop, tá bom? E dentro dessas camadas de ajuste, dentro da camada de ajuste, a gente está regulando
essas cores, a iluminação, ó, posso voltar aqui, ó, e por exemplo, vir aqui no níveis e criar máscara de corte novamente, ó, e posso estar deixando mais escuro, ó, tá? Ou tá deixando mais opaco, ó, ou então deixando mais claro. Quando eu aumentei aqui, ó, vocês podem ver que deu uma quebrada mais ou menos aqui nesses detalhes, ó. Tô ativando, ó, e ele deu que meio que ficou mais vibrante o nosso verde, tá bom? Então, só para você ter uma noção, a gente tá partindo disso aqui, ó, tá? Desse selo que era totalmente diferente as cores. Eu quis fazer as cores dessa cor aqui para chegar na hora da pós-produção e a gente mudar tudo. Então, na aula de material, eu sempre falo que eu não me preocupo tanto com as cores, porque eu posso estar ajustando essas cores dentro do Photoshop na pós-produção, tá bom? É uma dica? Não, é o conhecimento de vocês que vocês têm no Photoshop que vai fazer o trabalho ficar diferente, porque cada um tem um jeito de trabalhar a pós-produção, tá? Não existe uma regra completa para você pegar e estar trabalhando, fazendo uma pós-produção, mas essa pós-produção, quando você tem algo em mente, você consegue ter uma qualidade legal. E com essa aula de hoje eu te mostrei algumas pré-definições para você estar fazendo uma pós-produção. Por exemplo, quando o Photoshop mostrar essas linhas aqui para você, basta você vir aqui no filtro, ó, ruído, adicionar um ruído, ó, e aumentar um pouco os ruídos. Aqui, ó, que vai começar a sair, ó. E eu gosto sempre de trabalhar com ruído. Também é bom deixar o ruído nesse preto, porque o ruído, ó, adicionar ruído, o ruído deixa o projeto de vocês muito mais profissional, saca? Tipo assim, lógico, não pode deixar tanto ruído, mas quando tem um pouco de ruído é legal você estar fazendo isso para dar um ajuste fino no background de vocês e você está fazendo uma pós-produção legal. Vocês podem ver aqui, ó. Vocês podem ver aqui que dentro dos nossos multipés, que a gente fez no nosso set de render, tem um material de reflexo, tem a sombra e tal. Então esse aqui é o nosso material de reflexo, tá feio pra caramba, né? Aqui, ó, tem outro material de reflexo. Esse material de reflexo a gente pode estar exportando, arrastando para dentro do nosso Cinema 4D, tá bom? Ver se vai encaixar 100%. Olha só. Ó, vamos ver se o reflexo encaixou em cima da nossa base. Encaixou em cima da nossa base. A gente pode estar vindo aqui no Blend Mode e ver qual que vai encaixar melhor dentro. Olha só, esse sobreposição ficou legal. Vamos usar aqui o sobreposição. E a partir que a gente fez isso, a gente pode tirar um pouco mais do preenchimento, ó. Tá? Tirar um pouco mais do preenchimento, até mesmo da transparência, que ele vai dar um ajuste bem legal na nossa pós-produção também, ó. Do mesmo jeito a sombra, tá? Vocês podem ver aqui a sombra. Cadê a sombra? Essa aqui eu acho que é a sombra. Você pode estar arrastando para dentro do Cinema 4D. Aqui não vai aparecer nada, né? Então, deixa eu pegar aqui, Normal Maps. Acho que a sombra tá aqui. Multipés da iluminação também. Aqui é outra. Aqui é a sombra também, ó. Tem esse. Deixa eu ver se está encaixando. Para saber se está encaixando, basta tirar a opacidade. Você viu lá que está encaixando, então com os Blend Modes aqui, ó, aqui ficaria tudo preto, né, no Color. Então vocês podem estar aqui deixando e aqui, ó, no sobrepôs, então luz direta. Acho que sobrepor fica melhor, tá? E a partir do momento que está em sobrepôs, aqui você pode estar diminuindo aqui também o preenchimento, ó a diferença. Então tem vários truques para você estar fazendo dentro da pós-produção. A princípio, o mais importante é isso que eu quero que você aprenda, que quando você setar o render, você pode estar mudando todas as cores do seu projeto, e a partir do momento que você tem os objetos buffer separados
que nada mais é as camadas para você estar fazendo a seleção de cada objeto e tá fazendo a pós-produção. Uma dica que eu uso sempre nos meus projetos é o que? Para deixar ele bem mais refinado, eu aperto Ctrl Shift Alt E, Alt Ctrl Shift E, tá bom? Vou juntar todas as camadas, ó. Aqui, ó, Ctrl Shift E. Ajustei todas as camadas, vou converter em objeto inteligente. A partir do momento que eu tenho um objeto inteligente, dou 2 cliques, vou dar um OK. E posso estar trabalhando ainda mais aqui, ó. Venho no filtro, filtro de câmera RAW. E a partir do momento que eu tenho aqui no câmera RAW, eu posso estar ajustando a temperatura. Ó, aqui, ó, fica bem mais azulado, ó. Aqui ficou legal. Aqui eu posso aumentar aqui também os brancos, ó, e tirar um pouco dos pretos, ó, ou então deixar mais preto, ó. Acho que aqui ficou legal. Aí sombra também, ó. Aqui no colorinho eu não vou mexer, tá bom? Então eu posso até deixar aqui um pouco mais, ó. Ficou mais azulado, vou dar um OK. Aqui também tem a saturação, ó. Se eu tirar a saturação vai ficar todo preto. E se eu aumentar aqui, ó, vai ficar bem mais vibrante. Que esse azul aqui já ficou legal, ó. Então tá aqui o original. Se eu deixar aqui, ó, vai ficar bem mais azulado. Vou dar um OK para você ver a diferença. Olha só, dá o Ctrl Z, dá outro Ctrl Z para ver. Esse aqui é o pós-produção já. E quando a gente jogou no câmera RAW, ficou desse jeito, ó. Opa, Ctrl Z. Aqui, ó, ficou desse jeito. Beleza, fiz isso. Agora eu vou deixar mais fino ainda esse projeto. Vou dar um Ctrl J para duplicar essa camada. Vou vir aqui no filtro, outros filtros, alta frequência. Vou deixar, se eu deixar muito alta frequência aqui, ó, aparecendo muito, ó, nosso material não vai ficar legal. Então o correto é deixar bem fino, para aparecer mais ou menos só o contorno da nossa, só os contornos do nosso objeto, ó, tipo isso. Vou dar OK. Fez isso, vou vir aqui, ó, sobreposição linear. Ó, pode ser luz ou luz direta, mas eu gosto de usar aqui, ó, luz linear. E olha só a qualidade que ficou. No nosso original parece que quando eu aplico aqui, ó, esse aqui parece que vai estar até meio desfocado, né, ó. E quando eu coloco o alta frequência, ó, fica mais focado, lógico. Aqui ficou muito, ó, tá muito ainda, então você pode estar diminuindo aqui um pouco, ó, deixar mais ou menos 43, mesmo assim, ó, olha a diferença. Olha a diferença. Então alta frequência também vai ajudar muito mais no projeto de vocês. Beleza, a partir do momento que eu fiz isso, aí o restante da pós-produção é com você. Você vai ver e vai chegar no resultado melhor que você quer fazer para sua campanha. Então basicamente era isso a nossa aula de pós. Vale lembrar que nas nossas lives eu vou trabalhar mais ainda essa questão de pós. Aqui eu só deixei bem claro e abrir a mente de vocês o que dá para fazer a partir do momento que a gente tem o nosso objeto de cinema 4D perfeito, tá bom? Então a nossa aula vai ficando por aqui. Desde já, muito obrigado e até mais.